Ninguém tem pré-temporada. Quem carrega algo da outra temporada sai na frente. Os times do país que estão mais estruturados, Flamengo, Corinthians, Vitória. São os times que trazem uma memória do que fizeram de bom no fim da temporada passada. O Flamengo está nessa. Mas eu acho que o diferencial do Flamengo é essa sintonia entre ideias do técnico, que os jogadores entendem, e o jogo que a torcida quer. Isso é Perfeito, um negócio... professor. Ele mesmo falou sobre isso na coletiva, né? Ele sabe que aqui, diferentemente do Atlético de Madrid, onde ele jogou, no Atlético de Madrid, você precisava vencer. Aqui ele precisa vencer e convencer. No Flamengo sempre foi assim. No Flamengo não adianta só ganhar. Você precisa ganhar jogando bem, demonstrando futebol. E o Felipe tá fazendo isso. Agora, tem muita gente também que tenta dar uma menosprezada, como a gente brincou, pô, com essa quantidade de jogadores aí à disposição, até eu, mas espera aí. Renato já falou isso e não conseguiu fazer. Exato, o Tite não conseguiu, Renato... Vitor Pereira não conseguiu, e o Felipe tá conseguindo. Hoje sim, é o melhor trabalho no Brasil e é assim, a gente tava falando de Campeonato Paulista, no Carioca o Flamengo é favoritaço, sem querer secar, pelo amor de Deus. Mas... contra o Vasco, a gente vai passar tranquilo. A gente até estava dando uma olhada nos números, né? São 9 vitórias do Flamengo nos últimos 12 jogos e nos últimos 4 mata-matas. O professor estava vendo essa tela mais cedo comigo. 4 vitórias do Flamengo. E a coisa não mudou, desde 2022. Né, esse tri Vasco e Flamengo. Mudou uma coisa, hein, professor? Não mudou. Do outro lado tem um professor ali que gosta de fechar casinha. Não, mas uma hora ele vai ter que sair, porque até a vantagem do resultado igual é do Flamengo. Tem essa, né? Então ele tem, em algum momento, nem que seja aos 30 do segundo tempo do segundo jogo, alguma coisa. O Vasco vai ter que ir para a página 2. Sim. Para mudar essa situação. A diferença é muito grande. A gente sabe que futebol, mata-mata. Acho que o Vasco teria mais chance se fosse um confronto, como em São Paulo. Mesmo o empate com o Também Flamengo. acho. Mesmo o Flamengo podendo empatar. Mesmo assim, diminuiria. Imagina, você faz o jogo da vida contra esse Flamengo. Tem mais um ainda. Não tá com aquele dia em que tá tudo certo para você e dá errado para o outro, mas vai ter que contar duas vezes. Isso. A tendência, você falou dos números dos últimos confrontos. Tudo bem, tem casos de últimos confrontos em que foi assim, mas que a situação tenha mudado. A situação não mudou muito. O Flamengo é basicamente o Flamengo dos últimos tempos, melhorado, e o Vasco é basicamente o Vasco dos últimos tempos, que até melhorou em relação ao começo desses confrontos, mas ainda é insuficiente. Aquela promessa de que era o último Flamengo e Vasco, em que o Flamengo tinha vantagem, lembra da 777? Sim. Ficou lá atrás e não aconteceu, não virou. É muito difícil que seja agora. O vascaíno sabe disso. Aliás, o Vasco teve novidades ontem, né? Se não me engano, com problemas extracampo, né? Entrando com algo na justiça.